Corrêa perguntou uma coisa legal. Se alguém se desloca entre países, como na Europa, diariamente para trabalhar, é pendular? É. Essa forma de movimento migratório, às vezes, recebe até um nome, que é commuting. Mas você não vai ser cobrado sobre essa expressão em específico. Lembra daquela aula de urbanização, em que nós falamos sobre cidades gêmeas? Aquelas cidades conurbadas na área de fronteira? Pois é, nesses lugares acontece pra caramba esse movimento pendular intercontinental. Tá bom? Vamos que vamos, tem mais uma aqui, eu tinha colocado mais uma. Ah não, aqui é um vídeo da capivara que eu filmei, que eu encontrei ali embaixo. Bichinho bonitinho, né? Olha aqui, gente, que capivarinha bonitinha. Bora, tem mais uma, tem mais uma. Ah, um comentário só. O John Fernandes diz o seguinte: coisa louca, o Brasil é um país gigante, nunca houve nenhum separatismo muito forte, apesar das diferenças. Hoje realmente não tem não, tá? Nenhum separatismo aí muito forte, mas já tivemos vários desses movimentos, né? Aquelas cabanagens, sabe nada, Revolução Farroupilha, e o governo brasileiro enfiou a porrada em todo mundo e conseguiu evitar a fragmentação do nosso território. Aliás, uma coisa curiosa, né? Repara, o que era a América Portuguesa virou Brasil. E a América Espanhola virou 20 países. Porque no caso da América Espanhola, o território era mais extenso, a forma de administração era diferente. Tem um conjunto de diferenças entre a América Espanhola e a Portuguesa que geraram como resultado esses processos de independência distintos. Na Portuguesa, formando um só país, e na Espanhola, formando essas várias novas territorialidades, esses novos territórios, esses espaços Estado-nação. Caso tu não tenha tirado um print no final da última aula, tá aí, ó, a oportunidade. Dá o teu print de uma síntese de informações da última aula, em que a gente falou sobre sustentabilidade, sobre protocolos, conferências ambientais. E agora o papo é especificamente impactos ambientais, como o efeito estufa, o aquecimento global, fenômenos climáticos como o El Niño e o Laninha. Portanto, não percamos tempo e caminhemos para falar sobre eles. Mas antes de tratar dos impactos ou fenômenos em si, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Muitas vezes, pois é, Carlisson, é o assunto que mais cai no Enem, de fato. São dois, né? Meio ambiente e espaço rural. Mas sempre cai isso aqui, vai cair esse ano com certeza. Então preste atenção para estar preparado. Às vezes, você consegue matar a questão, sabendo se é inversão térmica ou ilha de calor, ou chuva ácida, fazendo essa análise aqui. Olhou para o texto, olhou para a imagem, olhou para o mapa, aí você vai procurar qual a escala em que esse fenômeno está acontecendo, qual a escala geográfica. Ele está atingindo só uma cidade? Deve ser ilha de calor. Está atingindo o mundo todo? Pode ser efeito estufa ou aquecimento global. Atinge uma região, dependendo do caso, pode ser uma inversão térmica, ou melhor, pode ser chuva ácida. É natural? Não pode ser chuva ácida. É antrópico? Pode ser chuva ácida, pode ser ilha de calor. É natural, mas é agravado pelo homem? Pode ser o efeito estufa. Então veja, os fenômenos climáticos e os impactos ambientais vão variar entre si de acordo com a escala, com as causas e as suas consequências. Fazer essa análise é importante e te ajuda a eliminar várias alternativas erradas. Vamos fazer algumas questões aqui, se der tempo, acho que vai dar, e aí você vai ver como é que isso funciona. Vamos começar lembrando de algo que eu comentei na última aula, que é a questão da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma das camadas da nossa atmosfera e ela tem um papel fundamental. Ela protege o nosso planeta
da entrada excessiva de radiação ultravioleta. É como se ela fosse um escudo que impede que o excesso de raios UV entrem aqui. E o problema é que a gente descobriu ali nos anos 80 que parte do que nós emitíamos de poluentes estava destruindo essa camada de ozônio. Especificamente os SDOs, as substâncias destruidoras do ozônio, dentre as quais algumas são menos famosas, como o brometo de metila, e outras são mais famosas, como os clorofluorcarbonetos, os CFCs. Nessa imagem aqui, eu vejo a informação de que a camada de ozônio foi bastante diminuída ao longo das últimas décadas, mas que ela se recuperará, pelo menos é essa a previsão, pelas próximas décadas. E que uma parte do nosso planeta em que essa camada está bem fininha é a região dos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. E sabe o que explica isso? Principalmente o movimento das correntes de ar. As correntes de ar fazem com que alguns gases CFCs e outros SDOs sejam levados para os polos e isso faz com que ali a camada de ozônio fique mais fina. Esse buraco, entre aspas, na camada de ozônio, e entre aspas porque não é propriamente um buraco, é uma diminuição da espessura, é o resultado da ação humana. É um fenômeno antrópico que acomete o mundo inteiro ao mesmo tempo. A causa é a emissão dessas substâncias destruidoras do ozônio, como os CFCs e outros mais, e a consequência disso é a entrada de radiação ultravioleta em excesso, o que provoca o aumento das temperaturas do nosso planeta também e faz com que nós estejamos mais expostos à radiação, o que pode gerar problemas como câncer de pele. Dá o teu print aí caso você queira. Foi? Vamos lá. Aqui, ó, agora já vamos falar de outra coisa. Vamos falar do efeito estufa. Ó, a Tailane Vera mandou, foi nós que fez, é nós que fizemos esse buraco? Foi. Foi a gente que promoveu por causa da emissão dessas substâncias destruidoras do ozônio, tá? Não vão te cobrar, imagino que não, numa prova de geografia. Pode ser que tenha caído em química, eu não sei, vou perguntar até a Carolzinha e ao Alan. Mas tem outros gases para além dos CFCs. Geralmente só se fala dos CFCs, que são um dos vários gases que eu vou classificar como substâncias destruidoras do ozônio. Mas você lembra que na semana passada eu te falei que em 1987 a gente fez uma conferência lá no Canadá, em Montreal, e dela surgiu um protocolo, o Protocolo de Montreal? Pois é, ele funcionou, ele mostrou que o mundo pode dar certo às vezes, que a comunidade internacional pode chegar a bons acordos. Foi o que aconteceu nesse momento. Os países chegaram a um acordo para poder diminuir a emissão dessas substâncias destruidoras do ozônio. Com isso, a perspectiva futura é boa. É de que nós consigamos recuperar a camada de ozônio como tínhamos há muitas décadas atrás. Tá bom? Agora um outro problema, o efeito estufa. E aí vamos lá, é uma coisa que você sabe, mas eu vou reforçar. O efeito estufa é um fenômeno natural que atinge o mundo inteiro ao mesmo tempo e que é o responsável pela manutenção do calor na Terra, que é necessário para que tenhamos vida como conhecemos. O efeito estufa em si não é um vilão, ele é importante. Se ele não existisse, a Terra seria muito mais fria, teria uma temperatura média muito mais baixa, vários lugares seriam completamente congelados. Ele é importante. Entretanto, o aumento da emissão de gases estufa desde a primeira Revolução Industrial, ali no século XVIII, tem feito com que nós tenhamos um agravamento do efeito estufa. Isso acaba fazendo com que nós tenhamos uma temperatura média global mais alta, ou seja, um aquecimento global,
que acaba provocando um conjunto de mudanças climáticas, que a gente discutiu bastante na semana passada. Tempestades mais fortes e mais frequentes, enchentes, secas, furacões mais fortes e mais frequentes, episódios de calor extremo mais fortes e mais frequentes. Tudo isso é o que eu vou chamar de mudanças climáticas, resultado desse aquecimento global, que é fruto da ação antrópica, aumentando a emissão de gases estufa, principalmente a partir da queima de combustíveis fósseis em atividades industriais ou no deslocamento de veículos. Fato é que a gente tem comprovado, com dados cada vez mais robustos, que é o homem que tem provocado todo esse conjunto de transformações. E é por isso que também se popularizou há algum tempo um termo chamado de antropoceno. É um termo que se refere ao fato de que, há alguns anos, é o ser humano o principal responsável pela transformação da natureza. Segundo a lógica por trás desse termo e da criação dele, desde que o ser humano desenvolveu a indústria, ele passou a ter a possibilidade de transformar a natureza num ritmo tão acelerado que ela não consegue se recuperar. Em virtude disso, ou seja, da expansão das cidades, da urbanização, da proliferação de indústrias, a gente tem tido a contaminação de mananciais, de fontes de água, dos oceanos, a poluição dos solos e uma série de outros problemas. Ou seja, tudo leva ao antropoceno. Essa imagem aqui já é um clássico, né? E ela está sendo usada aqui para poder representar tudo que está associado a essa ação antrópica que inclui o agravamento do efeito estufa. A mudança do clima é só um desses elementos. Há também outras várias questões envolvidas. A poluição atmosférica, a piora na disponibilidade dos recursos hídricos, a degradação do solo, a acumulação e a desigualdade, a produção em excesso de lixo e de resíduos sólidos, a acidificação dos oceanos, a extinção de espécies. Aliás, dá um print nisso aí. Porque ela serve como exemplo, né, de vários dos processos envolvidos nas ações antrópicas, ou seja, a partir do chamado antropoceno. Aliás, vamos lembrar de uma coisa? Época. Como assim época? A geologia usa uma escala de tempo diferente, vocês lembram, né? O tempo geológico. Aí eu vou dividir o tempo em éons, em eras, em períodos, em épocas. A época dos humanos seria iniciada, por essa perspectiva, a partir do final do século XVIII, da primeira Revolução Industrial. Tá bom? O Osmar tá dizendo ali que onde mora, nenhum rio presta mais, né? Triste. Essa semana eu fui num parque nacional, para quem mora aqui no estado do Rio de Janeiro, fica a dica, que é o Parnaso. É o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Ele fica na região serrana do Rio de Janeiro, na Serra do Mar, no pedaço da Serra do Mar que eu chamo de Serra dos Órgãos. E aí tem entrada pelo município de Guapimirim, de Teresópolis. Lá é muito legal, é um parque nacional, é uma unidade de conservação, aliás, lembrando disso, unidades de conservação são unidades para proteger a natureza que se subdividem em dois grupos. Eu tenho as unidades de proteção integral, em que você não pode fazer nenhum tipo de exploração. É o caso das reservas biológicas ou dos parques nacionais. E eu tenho as unidades de uso sustentável, como é o caso das florestas nacionais e das reservas extrativistas, onde você pode usar mais com cuidado, de maneira sustentável, seguindo algumas regrinhas. E eu tô falando isso porque você falou, Osmar, de um rio que tá poluído aí, e aí lá a gente foi numa área que é quase a nascente de um rio que banha a região serrana, que é um afluente
do Rio Paraíba do Sul, que é o Rio Paquequer. E aí lá a água é super limpa, porque eu tô numa área de curso alto. Então é provável, Osmar, que o lugar onde você mora seja uma área onde os rios que passam por aí estejam já próximos à sua foz. E aí, coitados, esses rios já pegaram toda a poluição que foi sendo despejada ao longo do caminho. Se você quiser ir para uma área com água limpa, você vai ter que subir, ir em direção à montante desse rio, o mais longe que você puder da foz, no curso alto. Lá você vai encontrar uns blocos de rocha, possivelmente, uns matacões, que são as únicas coisas que o rio lá não vai conseguir carregar, porque ele não tem força erosiva suficiente para levar esses pedrões. Os pequenos, pedacinhos de pedra, areia e argila, ele vai levar lá para baixo. Aí quando você for para próximo da foz, além de sujo, caso você queira entrar nesse rio perto da foz, a jusante, quando você pisar, no fundo você vai sentir uma laminha, um lodo, porque é argila molhada, que vai ter essa consistência de lama, tipo farinha de trigo molhada. Tá bom? Vamos que vamos. Osmar, você mora onde? Eu esqueci, cara. Você falou uma outra vez já, mas me diz aí. Tô curioso. Olha essa imagem, gente. Por quê? Sempre que a gente fala de mudanças climáticas, aquecimento global, o pessoal vem e fala, isso aí é factoide, fake news, stop the count, né? Eu quero a contagem eletrônica, ou eu quero o voto impresso para poder saber se realmente tem aquecimento global ou não. Então, gente, vamos lá. Já passou a época em que dava para ficar discutindo se o aquecimento global era resultado da ação antrópica ou não. Essa discussão existiu. Só que, há pelo menos uns 10 anos, a gente já está com uma quantidade absurda de dados que demonstram que a ação antrópica é a principal responsável pelo aquecimento que está acontecendo agora. Em outros tempos geológicos já houve aquecimento natural, a Terra já foi mais quente, já foi mais fria, porém agora não. Aqui, ó, a gente tem uma imagem clara que mostra que a temperatura da Terra está aumentando, enquanto a atividade solar não tem se modificado muito, está até diminuindo. Então não é o Sol que está aquecendo a Terra, como volta e meia algumas pessoas ficam falando nesses canais aleatórios da rede mundial de computadores, né? A famosa internet. Pois é. Eu sei que dá vontade de acreditar em teoria da conspiração, né? Todo mundo tem a sua de estimação. Né? Aliás, vocês têm alguma teoria de conspiração de estimação? Eu, por algum tempo, achava que aquele papo de homem na lua era mentira. Eu lembro, e tenho vergonha disso, tá? Mas vou falar. Quando eu comecei a dar aula, eu já não sabia muita coisa, né? Você estava aprendendo aos pouquinhos ali, né? E eu ficava zoando em aulas de Guerra Fria, que a bandeira não estava tremulando, falava um monte de besteira, porque eu era ignorante. Então, enquanto ignorante, que nunca tinha lido nada sobre o assunto, eu via uma ou outra informação e achava que estava tirando onda, né? Achava que estava humilhando. Isso tem nome, inclusive, é efeito Dunning-Kruger, que já se estudou e já se publicou estudos nesse sentido, de que quanto mais ignorantes as pessoas são sobre um tema, mais confiantes elas são sobre aquele assunto. Você nunca leu nada sobre Israel-Palestina, não tem nem ideia de onde fica. Aí virou assunto da moda. Você lê 2, 3 coisas de pessoas em quem você confia, isso é um ponto importante, e aí você já se sente autorizado a falar qualquer coisa sobre aquele assunto e a rebater qualquer um que fale o contrário do que você pensa. De fato, isso acontece. Eu, idiota, ignorante, sem saber de nada, falava essas bobagens e me achava brabo. Pô, tô tirando uma onda, né? Esses caras aí, né? Esse troço de NASA. Enfim, acontece. Felizmente, pelo menos nesse ponto, hoje eu sou menos ignorante. E aí, sempre tento não dar opinião sobre aquilo que eu não estudei, que eu não sei, que eu não tenho ideia, né? Porque a probabilidade de dar opinião errada sobre aquilo que você não sabe é muito grande. Olha aqui, ó, tem um monte de dúvida. A Tatiana perguntou o quê? Deixa eu ver ali, ó. Efeito Donald Trump, não. É Dunning-Kruger. É um outro nome.
É que foram dois pesquisadores, é o sobrenome dos dois ali que foi unido. Quando se fala do futuro climático da Terra, é a dúvida da Tati. Muitos jornais são sensacionalistas, como não cair nisso? Porque tem algumas coisas que são aterrorizantes, que eles falam, e aí... Cara, então, eu tava dando aula hoje e me falaram desse negócio de ebulição global. Gente, eu não li nada sobre, desculpa, eu não posso opinar. Imagino que seja sensacionalismo. Como falar de aquecimento global já tá batido, né? Chega uma hora que cansa, né? Tá, aquecimento, beleza, vai acabar o mundo, tá? Aí tu inventa um termo novo, né? Ebulição global. Eu não sei realmente o que é propriamente isso que estão chamando de ebulição global. Eu ouvi de uns alunos meus hoje, pela primeira vez. Vou procurar alguma matéria sobre para ver o que está sendo dito ali, né? Mas já imagino que seja sensacionalista, né? Vamos lá. E o Peter Park perguntou se o aumento do nível do mar afeta os mangues. Afeta. Por quê? Esse aumento do nível do mar pode fazer com que aquelas raízes aéreas que são mais altas para não ficarem cobertas o tempo inteiro, fiquem cobertas mais tempo do que poderiam. E aí isso pode sim afetar os manguezais, que são grandes berçários da vida. Tá bom? Olha aqui, ó. Outra informação importante. O El Niño, até onde se sabe, é natural. A gente está vivendo agora um episódio de El Niño no mundo. O que é o El Niño? É o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Sul. Por quê? Até onde se sabe, porque os ventos alísios diminuem sua velocidade de vez em quando. Tá, mas o que causa isso? Não há certeza. A ciência não tem respostas para tudo. A gente vai pesquisando e uma hora descobre. A gente sabe que há essa correlação entre velocidade do vento alísio e temperatura do Oceano Pacífico. Agora, o que causa essa diminuição, ninguém sabe. Olha só, em condições normais, como é que rola a atividade das águas do Pacífico Sul? Os ventos alísios são ventos que saem dos trópicos em direção ao Equador. Aí eles estão aqui o tempo todo, ó, nesse sentido, né? Você lembra que o vento alísio não vem assim? Ele vem inclinado por causa do efeito Coriolis? Rotação da Terra, efeito Coriolis. O vento é desviado pela rotação da Terra. Então esse vento alísio, ele vai empurrar as águas da superfície do Oceano Pacífico Sul da costa da América em direção à Austrália. Isso é o padrão, não é El Niño, tá bom? O vento alísio, então, funciona como se fosse um ventilador ligado em cima de uma piscina. Ele vai empurrando as águas superficiais, que são mais quentes, e aí isso abre espaço para quê? Para que a água fria possa aparecer. Ou seja, os ventos alísios em condições normais resfriam, mantêm o Oceano Pacífico geladinho. Só que, de vez em quando, às vezes a cada 3 anos, às vezes a cada 5, 7 anos, não tem um intervalo exato, acontece algo atípico. Um fenômeno que é algo atípico. Me diz, Juan, quem é o fenômeno de verdade? Ronaldo, né? Ronaldo, o original, não é o CR7, não. Os Nutella só conhecem o Ronaldo CR7, né? Também gosto. Cristiano Ronaldo. Mas tem o Ronaldo Nazário, o fenômeno. Nascido no Rio de Janeiro. Fez carreira no Cruzeiro, no PSV, Barcelona. O cara que ganhou bola de ouro 3 vezes, se eu não me engano, né? O brabo. Um dos melhores da história. Se você nunca viu nada sobre ele, bota no YouTube aí depois aí e dá as olhadas. Pois é. É engraçado que assim, a imagem do Ronaldo Fenômeno que ficou pra história foi ele como Cascão, né? Com aquele cabelinho aqui e o resto raspado. Que foi, segundo dizem, uma forma dele desviar a atenção pro fato de que em 2012 ele estava lesionado. E aí ele não queria que prestasse atenção muito nisso, que falassem sobre, ele fez um corte de cabelo bizarro, que realmente chamou muita atenção. Vida que segue. Então, fenômeno é algo incomum, é algo atípico. O El Niño é um fenômeno climático, porque ele altera as condições padrão do clima. Como? Olha aqui, presta atenção. Quando acontece El Niño, de vez em quando, a cada 3 anos, 5, 7, depende, os ventos alísios
estão mais fracos. Sei lá por quê. Ninguém sabe direito. Tem algumas hipóteses. Não importa quais são elas, porque são várias e nenhuma está comprovada. O que importa é, alguma coisa faz esses ventos alísios, que em geral correm a mais ou menos 15 metros por segundo de velocidade, diminuírem sua velocidade para 2 metros por segundo. É como se praticamente eu desligasse esse ventilador que está em cima do Oceano Pacífico Sul. Aí, a água fria que era empurrada para a Austrália deixa de ser empurrada. A água quente, desculpa, gente, desculpa. A água quente, superficial do oceano, que era empurrada para a Austrália, deixa de ser empurrada. Fica aqui. A água fria que subia não consegue subir mais. Conclusão, o Pacífico Sul fica mais quente que o normal. Ou seja, o El Niño é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Sul, causado pela diminuição de velocidade dos ventos alísios e que provoca alterações momentâneas por alguns meses no mundo inteiro. Como? Mexe com a temperatura, mexe com as chuvas, mexe com as correntes marítimas, com as massas de ar. Aí alguns lugares ficam mais secos, outros ficam mais chuvosos, alguns mais quentes. Olha aqui, ó. Esse é um esquema, dá um printzão aí, se tu quiser. Nessa imagem, eu tenho locais do mundo que são impactados pelo fenômeno do El Niño. Repara que tem muitas variações, né? No caso brasileiro, são 3 pontos principais, ó. Seca no norte e nordeste, mais calor na região sudeste e mais chuva na região sul. Tá bom? Tá acompanhando isso? Talvez sim. Talvez você saiba que na Amazônia tá rolando uma estiagem forte. Não é comum. É um fenômeno climático. É uma seca resultante do El Niño. Você deve ter acompanhado que, infelizmente, a região sul... Calma, Ludmilo. Bonzão, né? Qual é a CNPJ? Aliás, vocês já chamaram o Otto de CNPJ, gente? Pô, vocês têm que chamar o Otto de CNPJ. Vocês podiam, inclusive, na próxima aula, combinar, né? De todo mundo começar a chamá-lo de CNPJ aqui, né? Quando eu vi, eu falei, gente, alguém tem que zoar ele com esse nome. Pois bem, no sul do Brasil, a gente tem tido vários ciclones extratropicais que têm provocado muita chuva e, segundo os meteorologistas, isso possivelmente é um efeito do El Niño. Tá bom? Então são 3 as consequências principais do El Niño no Brasil. Vou mostrar de novo depois no finalzinho da aula, tá? Seca no norte e nordeste, calor no sudeste e mais chuva na região sul. E aí tem o Laninha também, né? Ó, o que será o Laninha? O contrário do El Niño. Aliás, uma história curiosa, alguns de vocês devem saber, outros não. A Maísa não entendeu a piada, gente. Expliquem pra ela. Expliquem pra ela. O El Niño foi descoberto pela primeira vez há um bom tempo atrás. E ele, nas primeiras vezes em que foi identificado, começava geralmente no final do ano, em dezembro. Aí, os meteorologistas acharam que era uma boa homenagem chamá-lo de El Niño, por quê? O que é que se comemora geralmente em dezembro? Natal, né? Natal é o quê? O nascimento do menino Jesus. Então, se Jesus nasce ali em dezembro, foi a data definida, escolhida para representar o nascimento de Jesus, né? Vou chamar esse fenômeno climático que provoca seca, enchente, tragédia, destrói um monte de coisa, de El Niño. Então o nome é em homenagem a Jesus, bonito, né? E aí, uns anos depois, identificaram outro fenômeno muito parecido, mas exatamente o contrário. Um fenômeno global em que o Oceano Pacífico Sul estava ficando mais frio, como resultado do aumento da velocidade dos ventos alísios, cujo padrão é 15 metros por segundo, e ficavam com 22 metros por segundo. É como se eu pegasse e aumentasse a velocidade do ventilador. Estou jogando muita água quente superficial para a Austrália. E aí está subindo muita água fria, fazendo com que eu tenha um resfriamento anormal do Oceano Pacífico Sul. E aí, vocês sabem qual é o nome que deram para esse fenômeno contrário ao El Niño logo de cara?
Anti-El Niño. Faz sentido, né? Só que pegou malzão, né? Porque se El Niño era homenagem a Jesus, então anti-El Niño era o quê? Capiroto, né? Aí o pessoal achou melhor depois mudar e oficializar como Laninha. El Niño, portanto, fenômeno natural de aquecimento anormal do Oceano Pacífico Sul, e Laninha, fenômeno de resfriamento anormal do Oceano Pacífico Sul. Eu vi aqui de relance uma dúvida ali, que era sobre ressurgência, mas sumiu. Eu quero procurar essa dúvida, que eu quero falar sobre ela. Cadê? Ah! Que mané conectar dispositivo. Apareceu já? Boa. A Cristina Bittencourt. Professor, o deslocamento de água para a Austrália provoca ressurgência? Ótima pergunta. Quando eu tenho El Niño, a ressurgência enfraquece. Vamos lembrar disso? Ressurgência, subida de água fria para a superfície, que atrai plâncton e peixes, colaborando para a pesca aqui no Peru e no Chile. Em condições normais, sem El Niño, tem ressurgência. Quando há El Niño, a ressurgência é prejudicada, a pesca é prejudicada. E quando há Laninha, você vai ter mais ressurgência. Tá bom? Agora, olha essa imagem aqui. É de um fenômeno bem parecido com o El Niño, só que acontece lá no Oceano Índico. É o dipolo, que também tem a ver com mudança de temperaturas da água do mar. E aí, ele pode acontecer de dois jeitos. O dipolo positivo acontece quando essa costa do Oceano Índico próxima à África fica mais quente. Isso gera mais chuva nessa parte do chifre da África. Essa parte fica mais fria e isso cria secas na Austrália. É o resultado de um dipolo positivo, que gera um oeste mais úmido e um leste mais seco. Quando há um dipolo negativo, acontece o contrário, mais chuva na Austrália e seca na região do chifre da África, que já sofre naturalmente com um clima que é semiárido e onde tem sido agravado um problema chamado de desertificação. A Joyce Gabriele perguntou, o que é ressurgência mesmo? Ressurgência é a subida de água fria do fundo do mar, de uma corrente marítima fria, para a superfície do oceano, o que faz com que aumente a quantidade de peixes naquele local. Vamos ver uma questãozinha do Enem? Duas imagens. Na primeira, Polo Sul em 2100. Quem sabe depois dessa ebulição global, né, vai acontecer isso aí. Enfim, não sei do que se trata essa ebulição global. Então os pinguinzinhos aqui, ó, do lado de um cactus. Cá de que eu sei que isso aqui é Polo Sul? Se não tivesse essa informação, falasse só polo, tu ia saber? Ia, porque tu sabe que pinguim só tem na Antártida, não é isso? E o urso polar? É a piada velha, né? Por que o urso polar não come pinguim? Porque o urso polar tá no Polo Norte e o pinguim tá na Antártida. É fácil lembrar isso se você já viu alguma latinha de cerveja uma vez na vida, né? A Antártica, é uma cerveja com rótulo azul que tem dois pinguinzinhos na frente. E aqui, ó, tem dois indígenas vendo a floresta queimar. O que ele mostra claramente é um problema de transformação do clima que afeta o mundo inteiro, tanto os polos quanto uma região tropical ou equatorial. Então, com base nisso, a gente vai entender que a resposta é a destruição de florestas tropicais, o desmatamento da Amazônia, é uma das causas da emissão de gases estufa que colabora com o aumento da temperatura e faz com que, num aquecimento global, nós tenhamos um aquecimento também das regiões polares. Tá bom? O Jefferson disse que apareceram 2 pinguins na ilha. Caramba! Tomara que eles estejam bem. Em geral, os pinguins que brotam por aqui não sobrevivem não, né? Porque eles vieram meio que desgarrados de uma corrente marítima, já chegam fracos, sem alimento e, infelizmente, muitos acabam morrendo. Dá uma lida nessa questão 2 aí, enquanto eu me hidrato. Vai lá, começa!
Bora. Já me hidratei aqui. Tem gente que se incomoda, né, com o som da água, né? Algum de vocês se incomoda, gente? Eu acho que quem fazia muito isso, né, de ficar bebendo água esse tempo todo e engolir saliva era o Otto, né? Aí tinha uma menina que ficava desesperada, ela pediu, mandou até pro Fale Conosco aqui, né? A gente começou a tentar melhorar, né? Tipo, cortar o áudio nesse momento para não incomodar vocês. Alexis foi de C, Abigail de B, Bia de C, a maioria tá indo de C. Vamos ver. Processo natural de aquecimento, não é o aquecimento global. E manutenção de temperatura da Terra que pode ser intensificado pela atividade humana. Efeito estufa, né? Ilha de calor, fenômeno local. Efeito estufa, fenômeno global. Aliás, vamos falar ainda, né? Das ilhas de calor, mas espera lá, vamos fazer mais uma questão. Questão 3, ninguém sabe muito bem o que desencadeia um El Niño, mas a gente consegue, com satélites, ver mais ou menos quando ele começa a se formar. Aí aqui está a descrição, né, do que acontece com o aquecimento anormal do Pacífico, quais são algumas das consequências. E a pergunta é, sobre o fenômeno citado, o El Niño, um de seus efeitos mais sentidos no território brasileiro acabei de falar, hein? Quais são as 3 consequências principais do El Niño aqui no Brasil? E aí, gente? Seca no centro-oeste, chuva na região norte, seca no nordeste, frio no sudeste, estiagem no sul. CNPJ foi cancelado, né? E aí, gente? O que vocês acham? Lembrem. A Bia disse letra C? Boa. Letra C. O El Niño provoca mais chuva na região sul, mais calor na região sudeste, seca no norte, então é o contrário disso aqui. Não gera muita mudança no centro-oeste e seca também na região nordeste. Boa. Vamos falar agora desses 2 fenômenos aqui, ó. Inversão térmica e chuva ácida. Primeiro, a inversão térmica é um fenômeno natural que acontece quando nas noites e madrugadas de inverno a temperatura cai, o que é natural, e o ar próximo ao solo fica muito frio. Você sabe que o ar frio tende a descer. E aí, se nas madrugadas de inverno o ar próximo ao solo fica muito frio, ele fica ali concentrado. Isso não tem nenhum problema. É um fenômeno natural. O problema é que quando a inversão térmica acontece numa área urbana, com muito carro, muito caminhão e muita indústria, a poluição atmosférica gerada por essas atividades antrópicas vai ficar retida junto com esse ar frio em baixa atmosfera. Aí a gente tem um problema, que é o aumento da poluição respirada pelas pessoas. É por isso que normalmente no inverno as pessoas vão ter mais problemas de saúde, problemas respiratórios, vão ter mais rinite, você vai ter outras várias questões, porque é a época em que essa poluição atmosférica fica retida junto ao solo e não consegue se dispersar. Inclusive, às vezes você consegue ver essa camada de poluentes presa ali na baixa atmosfera. É uma espécie de nuvem cinzenta, que eu vou chamar de smog, que fica aqui, ó, presa abaixo de uma camada de ar quente. Então, a inversão térmica é um fenômeno natural que, quando acontece numa área urbana, se torna um problema. Ela é causada naturalmente pela diminuição de temperatura no inverno. Mas se acontece numa área urbana, ela pode agravar a poluição atmosférica naquele lugar, numa escala local. Já a chuva ácida é totalmente causada pela ação humana. Por quê? Indústrias emitem certos tipos de poluente, como o trióxido de enxofre. Em contato com o vapor d'água das nuvens, isso provoca a formação de ácido sulfúrico ou sulfuroso. E aí, quando a chuva cai e a rua inunda, eu vou ter... eu tinha que falar isso. Gente, aqui ó,
Piada de tiozão, piadoca, né? A piadoca às 9h11 da noite. Sexta-feira é o que eu tô te obrigando a assistir e ouvir, né? Vamos lá. Então, quando a chuva cai, com um teor de acidez maior, isso vai fazer com que haja alguns prejuízos. Ah, eu vou morrer? Eu vou ficar ali olhando para a chuva ácida e quando a gota d'água cai no meu olho, ele vai desmanchar, casa de cera. Não, não é isso. Claro, normalmente você, quando a chuva começa a cair, pois é, Rafa, virei, ó, oficialmente aqui, ó, tiozão. Quando a chuva cai, você se esconde, né, se protege. Se você ficar ali exposto, igual um trouxa, a chuva vem e me molhe, pode ser que você acabe ficando com um problema na pele, vai ter umas ziquezira aí, umas peleiras, né? Coceira, vai ter umas coceirinhas na cabeça, mas nada muito absurdo, não. Quem é que vai sofrer mesmo? Quem está exposto o tempo todo àquilo ali, né? Um monumento, um prédio, uma árvore, uma floresta, ou então o ecossistema de um lago. No rio, dá nada. A água é corrente, né? Num lago, isso pode gerar algum problema. Então, chuva ácida é um fenômeno humano, antrópico, causado pela emissão de gases poluentes industriais e que pode provocar a destruição de ecossistemas e monumentos. A Ana Beatriz disse, ó, faça o Pix pra gente aguentar suas piadas. Pois é. Já fiz o Pix, tá? Vocês já enriqueceram. Se vocês souberem fazer bons investimentos, esse R$ 1,99 pode ser o início do seu primeiro milhão. Tem uns caras que falam aí, né? Que nenhuma pobreza resiste a 14 horas de trabalho por dia. Ou seja, trabalhe como um escravo, enriqueça seus patrões e colha ali algumas migalhas. Quem sabe, elas podem te fazer enriquecer. Quem sabe? Olha aqui, ó. Vamos fechar a aula. Ilha de calor, o que é? Um fenômeno antrópico de escala local causado pelo excesso de urbanização, em que as temperaturas sobem. Por quê? Porque numa área urbana você tem muito asfalto, muito concreto, muito cimento, materiais escuros, né? E aí lembrem, albedo. Material escuro tem albedo alto ou baixo? Me digam. Isso é importante, hein? Ó, coach não. Giovana, me chama de tudo, mas não de coach, que aí magoa. Albedo é a taxa de reflexão dos materiais da luz do sol, né? No material escuro, você vai ter albedo baixo. Boa, Caleb. Porque a reflexão da luz do sol é baixa. Logo, as temperaturas vão ser mais altas. Então, numa ilha de calor, você vai ter médias térmicas superiores ao que eu vou encontrar nas áreas do entorno. Tá bom? Olha mais uma questãozinha aqui, ó. Chuva ácida. Onde? Em lugares tradicionalmente industrializados, principalmente no hemisfério norte. Por isso, a ocorrência desse fenômeno é mais comum em concentrações urbano-industriais. Temos uma última, ilhas de calor, que acontecem principalmente pelo quê? Olha aqui, ó, impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. É o asfalto, é o concreto, é o material escuro com albedo baixo. Ih, tinha mais uma. Achei que fechava na 5. Temos a 6 aí, ó. Vamos fechar porque já são 9h15. Gabarito aqui, qual é? Letra D? Porque ele fala de inversão térmica. Cidades com uma camada marrom no céu, o smog, que acaba provocando mais problemas respiratórios e outras questões mais de saúde. Então coloquei aqui, ó, uma questãozinha para cada fenômeno, né? Inversão térmica, uma de ilha de calor e uma de chuva ácida. Daí, teu resumão. Printa. E aí, foi? Mais umzinho, hein? 1, 2, 3. Printou-se. É isso, gente. Fechamos, finalmente, né? A nossa sequência de 32 aulas. E eu quero avisar vocês. Ah, tem mais um resumão. Boa, meu diretor. Meu diretor me avisou aqui, ó. Isso aqui, ó, é puro ouro, hein? Dá mais um printzinho porque eu tenho características de alninha e laninha aí. Agora sim, foi. E aí tem aqui o aviso
de que dia 23 de outubro vai começar de verdade a nossa reta final, para que você comece a revisar os últimos conteúdos, para a gente fazer os últimos ajustes e quem sabe você, além de se preparar para o Enem, ganha aí, uma viagem com tudo pago após a prova. Queria agradecer a vocês por essas 32 semanas de acompanhamento. Queria avisar que tem o link aqui, na descrição para você concorrer a essa viagem. E queria pedir a vocês para continuarem nos acompanhando, porque estaremos juntos até a prova, juntos com vocês de verdade, para prepará-los até o último minuto e fazer com que vocês, ano que vem, estejam na universidade. De verdade, muito obrigado por tudo, pelo carinho, pela participação. Um beijo enorme. Tchau, tchau, gente. E até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.